Ouça agora a reflexão diária com o Padre Pedro Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, meu querido irmão, bom dia, minha querida irmã, nesta manhã de quarta-feira, dia 11 de março, terceira semana da Quaresma. O evangelho de hoje é de Mateus e relata o diálogo de Jesus com seus discípulos, quando Jesus afirma que não veio abolir a lei, mas dar-lhe pleno cumprimento. E ele ainda diz: nenhuma só vírgula será tirada da lei. Em que contexto este capítulo 5 de Mateus é escrito? Logo anterior ao texto de hoje, Jesus havia dito que toda a lei se resume em amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Que toda a lei é essa? Você já sabe, em outra ocasião aqui eu já partilhei isso. No judaísmo, na época bíblica, na época contemporânea a Jesus, havia 613 normas. Quando Jesus fala que toda a lei se resume, ele está dizendo essas 613 normativas que conduziam a vida de um bom judeu. E ele diz que todas elas se resumem ao amor a Deus e ao próximo. Essa afirmação de Jesus incomodou muitas autoridades judaicas, que começaram a questionar se Jesus não estaria reduzindo demais a lei, a ponto até de abrir mão de várias leis, apenas para garantir esta afirmação. O que eles não percebiam é que Nosso Senhor estava dizendo que todas as 613 normas não precisam ser abolidas, desde que elas tenham como finalidade fazer a pessoa amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Esses três movimentos são fundamentais para que uma lei de fato possa ser chamada de lei religiosa. O movimento de encontrar Deus, o movimento de encontrá-lo no irmão e o movimento de encontrá-lo dentro de nós mesmos. Qualquer lei que impeça um desses três movimentos, ela perde a sua autoridade como lei religiosa. Nosso Senhor sabia que as leis em si são boas e são necessárias. Elas norteiam a conduta humana, e elas direcionam o caminho para que a pessoa possa viver bem a sua religiosidade. O que incomoda Nosso Senhor é o desvirtuamento da finalidade da lei, que deixa de ser esses três movimentos que eu mencionei e passa a ser instrumento, para justificar um posicionamento pessoal, uma vantagem pessoal, em detrimento ao outro. Então a lei começa a ser um instrumento de punição, a lei começa a ser um instrumento de julgamento, a lei começa a ser um instrumento de corrupção, a lei começa a ser um instrumento de exploração. Só um exemplo assim, que eu acho que já mencionei outra vez, mas não me recordo. Uma dessas leis era que todo ano, ao visitar o Templo de Jerusalém, você deveria ofertar em holocausto um animal. As famílias que tinham condições ofertavam um cordeiro, um carneiro, um animal maior. As famílias empobrecidas ofertavam 2 pares de rolinha ou pombinhas. Foi o que aconteceu, por exemplo, com José e Maria. Até aí tudo bem, a lei prevê isso. Por quê? Para que você tome consciência que a sua vida tem que ser colocada em holocausto para Nosso Senhor. Então você oferta aquele animal para dizer: Senhor, assim como este animal hoje é apresentado ao templo, ele é, podemos dizer assim, vítima do holocausto no templo, que eu também seja ofertado todo o meu ser à sua presença. Qual que era o problema? Algumas autoridades judaicas pegavam esse animal ainda vivo na hora da oferta e, sem que o fiel soubesse, eles levavam esse animal lá para a porta do templo e vendia novamente para outras pessoas. Então, repara, utilizou a lei de forma desvirtuada para enriquecimento próprio. Então, esse é só um exemplo de várias situações que aconteciam, que ainda hoje acontece, quando nós, em nome da lei, praticamos o que é mal, o que não é ético, o que não é correto. Então, Jesus, sim, não vai tirar uma só vírgula da lei, mas ele não vai admitir uma lei instrumentalizada para benefício de uma minoria ou benefícios próprios. A lei sempre tem que ter os movimentos de amor a Deus, ao próximo e a si mesmo. Qual que é o convite, então, neste caminho da Quaresma? Primeiro, conhecer
as leis da nossa igreja, né? Os 10 mandamentos, os 5 mandamentos da igreja, né? Assim, conhecer aí o nosso catecismo da igreja, o magistério da igreja, né? A gente não ama aquilo que a gente não conhece, né? Então nós precisamos conhecer a nossa igreja. Saber que todas as leis da igreja são pensadas para esses 3 movimentos, esses 3 encontros. Confiar nesse instrumento, nessa mediação que a igreja é chamada a ser neste mundo, já que ela tem autoridade para ligar e desligar. E, por favor, não instrumentalizar qualquer tipo de lei para matar o irmão. Tenham todos um bom dia e, por favor, nas suas orações, não se esqueça de rezar por mim. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.